Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu trago a minha rotina capilar que encorpa o cabelo, combate a queda, nutre e faz crescer. É uma sequência de 4 passos super simples para cuidar do cabelo em casa e ter um resultado de salão. Fora, gente, que o brilho que esse cabelo fica, vocês não fazem ideia, fica muito brilhoso mesmo. Vale a pena pegar essas dicas. Após desembaraçar os cabelos, eu começo pelo tônico. Aqui a função do tônico, ele vai cuidar do crescimento capilar, fazendo o cabelo crescer mais rápido e mais forte. Independente da gente querer cabelão, gente, é muito bom nós vermos o nosso cabelo com um crescimento super saudável. E esse tônico, ele é caseiro, tá? Eu preparei. Se vocês quiserem que eu traga a receita, deixa aqui nos comentários que eu vou ensinar com o maior prazer. Mas basicamente esse tônico capilar caseiro ele contém folha de goiabeira, cravo da Índia e alecrim, ou seja, só componentes aí naturais que ajudam a combater a queda e estimular o crescimento capilar. Mas tem um tônico também que é super baratinho, você encontra facilmente em qualquer farmácia, que é o tônico de alho da Gota Dourada, que eu também gosto bastante e super indico caso você não tenha aí muito tempo para preparar uma receitinha caseira. Embora eu acho que o tônico caseiro, gente, não tem igual, é surreal os resultados que eles costumam trazer no meu cabelo, mas fica a dica também do tônico da Gota Dourada. E uma vez por mês, seguindo aí essa rotina de crescimento capilar, eu faço a substituição do tônico pelo processo da argiloterapia, que nada mais é que você passar argila no seu couro cabeludo, deixar aí cerca de 10, 15 minutos, tempo suficiente para começar a secar e depois seguir com a lavagem normalmente. Eu gosto bastante de utilizar tanto a argila branca quanto a argila verde para fazer esse processo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer a argiloterapia passo a passo e é super fácil. E depois de aplicar o tônico por todo o meu couro cabeludo, eu começo a massagear para estimular a circulação sanguínea na região, a absorção dos nutrientes também e potencializar assim o resultado. Eu deixo esse tônico aí cerca de 30 a 40 minutos agindo no meu cabelo. Mas enquanto ele age, eu vou cuidar aí do comprimento do meu cabelo, que nesse caso é com o uso de um pré-shampoo. Aqui ele vai tanto proteger o meu cabelo, né, contra a agressão causada pelo shampoo durante a lavagem, quanto também já ir tratando esse comprimento, essas pontas, porque isso com certeza faz muita diferença no resultado final. Hoje eu estou usando esse pré-shampoo da Evercar, eu gosto bastante dele por ele ser prático, eficiente e rende bastante. Eu super indico, mas pré-poo pode ser o creme que você tiver em casa, ele pode ser usado tanto sozinho ali antes da lavagem, quanto também junto com outro ingrediente, como óleo vegetal, por exemplo, óleo de coco, óleo de rícino, azeite de oliva extra virgem, tudo isso serve para compor um bom pré-shampoo. E outro componente também que eu adoro usar misturado ao creme antes de lavar o meu cabelo é o mel, gente. Hidrata super o cabelo, ajuda a reter a umidade do fio, então vale a pena aí você testar. Agora eu vou prender o meu cabelo e deixar tudo isso agindo para então preparar o nosso tratamento principal, que hoje eu vou utilizar a folha da babosa. Esse tratamento não utiliza muita quantidade, tá? Eu vou usar mais ou menos meia folhinha, depende também do tamanho da folha da babosa. Tem várias espécies aí dessa planta, né? Tem umas folhas bem largas, outras mais estreitas, algumas até pequenininhas, e qualquer uma serve você utilizar. Mas em média aí eu vou usar mais ou menos umas 3 colheres de sopa da polpa da babosa. E é importante, gente, deixar escorrendo para sair esse líquido amarelo, se chama aloína. Muitas pessoas comentam aqui, ai Bruna, eu tenho vontade de usar a babosa novamente, mas certa vez eu usei e me deu muita coceirinha no meu couro cabeludo, irritou a minha pele. É por conta desse líquido amarelo, gente, a aloína. Então é importante você extrair, deixar a folhinha de ponta cabeça escorrendo, depois também higienizar bastante em água corrente
que é o próximo passo que eu estou fazendo agora. Eu lavo bastante a minha folha de babosa, retiro todo o resíduo e começo a cortar em pedaços mais ou menos de 1 palmo, porque isso também vai me facilitar na hora de extrair esse gel poderoso da babosa. Então eu corto, higienizo mais uma vez e deixo ele de molho por cerca de 20 minutos, porque isso vai deixar minha babosa tanto limpinha quanto sem a aloína. Daí agora eu começo a tirar os espinhos das laterais dessa babosa, e a babosa ela atua fortemente no rejuvenescimento do cabelo. Ela ajuda a deixar o cabelo mais encorpado, mais forte, mais saudável e muito brilhoso também. A babosa ela consegue fazer as 3 etapas do cronograma capilar em um tratamento só, porque ela tanto hidrata, nutre e como também ela reconstrói. E fica assim, gente, a minha babosa. Eu vou separar esses pedacinhos aí, porque é exatamente a quantidade que eu preciso para esse tratamento de hoje. Quem me acompanha aqui no canal já sabe como eu faço esse passo de extrair somente o gel da babosa. Eu consigo deixar esse gel bem fluido, mas também sem perder aquela característica gelatinosa, porque eu acho que isso faz total diferença. Então eu corto essa casca somente de cima, apoio ali na minha mão e começo a raspar essa babosa, extraindo todo o gel. Porque assim, gente, garante um resultado de excelência no cabelo sem a babosa perder a característica principal, porque essa textura deixa o cabelo muito emoliente na hora da aplicação. E fica assim, gente, essa quantidade é o suficiente. Agora eu vou acrescentar um creme, que pode ser qualquer um da sua preferência. Hoje eu vou usar esse óleo de argan da Inuá, é o Argan Oil. Gente, esse é um creme que eu indico para vocês, embora não seja publi, não seja propaganda, mas dica boa para mim, é dica compartilhada. Eu não me importo de passar essa dica para vocês. Esse é um creme assim que ele tem um ótimo custo-benefício, por quê? Ele não é tão barato quanto um pote da Scala, um pote da Novex, por exemplo, mas ele também não chega a ser tão caro quanto um creme da L'Oréal, Kerastase, mas o resultado que ele entrega, gente, mesmo quando usado sozinho, é muito bom. Ele nutre bastante o cabelo. Quando vocês observarem o creme assim brilhosinho, isso significa que ele tem uma concentração de óleos muito importante em sua composição. E essa concentração de óleos ajuda muito a nutrir o cabelo. Não é uma regra, né? Nem todo creme brilhoso entrega um bom resultado, mas é um grande indício aí que o creme é bom. Eu vou adicionar também, gente, 1 colher de açúcar. Muita gente acha que o açúcar afina o cabelo, mas não é verdade, gente. Isso é um mito. O que acontece é que o açúcar ele ajuda a selar a cutícula do fio. Então o fio fica bem selado, muito brilhoso, o que dá a entender que houve uma redução de volume, mas ele jamais afinaria a textura, a espessura do fio. Eu já uso açúcar há muito tempo. Então fica assim a misturinha. Agora nós já vamos para o próximo passo, que é a higienização dos fios e a aplicação. Eu começo aí a lavando meu cabelo fica assim com o pré-shampoo, ele tá bem cheio, bem encorpado. O couro cabeludo fica bem fresquinho também por conta do tônico caseiro que eu utilizei. E agora eu começo a umedecer bastante meu cabelo para então vir com a aplicação do shampoo. E esse shampoo que eu vou utilizar hoje, gente, é o shampoo de hibisco, 100% caseiro. Esse shampoo é maravilhoso, ele purifica bastante o couro cabeludo, combate a queda capilar, estimula o crescimento dos fios e eu já não vivo sem esse shampoo, vale a pena você testar. Inclusive tem receitinha aqui no canal de como fazer e como utilizar. Eu vou deixar o link aqui no card aqui em cima, que é só você clicar e depois desse vídeo você vai lá conferir. Então eu começo a espalhar por todo o meu couro cabeludo, mesmo sendo um shampoo de tratamento, um shampoo caseiro, super nutritivo, eu não passo no comprimento do cabelo. Eu passo somente mesmo no meu couro cabeludo, porque a espuma que desce para o comprimento já é capaz de higienizar essa região.
é importante você higienizar bastante seu cabelo antes de vir com o tratamento principal, que é a babosa misturada ao creme. Cabelo devidamente higienizado, eu vou deixá-los enxutos, tirando o excesso de água com uma toalha. Gente, esse é um baita tratamento mesmo para levantar o cabelo que está derrubado. Então, por essa razão, antes de vir com a mistura poderosa que preparamos, eu ainda vou borrifar queratina líquida por todo o meu cabelo. Mas esse passo, gente, é opcional. Você pode ir direto para a misturinha também. Mas se puder, faça esse passo também, porque ele vai dar um toque especial no resultado final. A queratina não precisa ser a mesma que eu estou mostrando, tá? Pode ser qualquer uma que você tiver, a marca que você tiver em casa. E depois de espalhar essa queratina por todo o fio, eu vou deixar agir por apenas 3 minutos. Mas passado esses 3 minutos, eu não enxaguo o cabelo. Após o tempo de pausa, sem enxaguar essa queratina do meu cabelo, aí sim eu venho com a misturinha poderosa de babosa que preparamos. Você pode ver aí a melhor forma de aplicar, pode levar o cabelo até o pote ou virar no centro da cabeça e vir espalhando. O importante é você evitar ao máximo o desperdício, porque fica uma misturinha bem escorregadia. Aí ela pode ser aplicada da raiz até as pontas sem problema nenhum. Agora vamos deixar agindo por 20 minutos e enxaguar em abundância. Gente, o cabelo derrete, você já sente a transformação no fio, fica muito emoliente, macio e sedoso. O cabelo já sai praticamente desembaraçado sem usar pente nem nada, gente. Não há necessidade também de usar o condicionador. Estamos cada vez mais perto do resultado. Eu deixo meu cabelo aí na toalha por cerca de uns 5 minutinhos e olha esse brilho, gente, mesmo sem creme de pentear e sem nenhum finalizador. Falando em finalizador, eu vou usar esse creme de pentear Desliza Liso da marca Ticas. Se não for assim que se pronuncia, me perdoem. Para mim é uma marca nova que eu tenho testado por agora, alguns produtos também de tratamento. Eu achei esse creme bem levinho, fluido e não pesa nos fios. Mas, amigas, cá pra nós, do jeito que esse cabelo está após o tratamento, se eu usar um creme de corpo aqui já fica bom. Brincadeira, não façam isso. E após desembaraçar o cabelo delicadamente com uma escova raquete para preservar o fio e evitar a quebra, eu vou deixar esse cabelo secando 100% ao natural e volto para vocês verem a situação que vai ficar. Amiga, voltei com o resultado parcial desse cabelo que está um escândalo e vocês vão ver em detalhes. Eu digo parcial porque aqui o meu cabelo ele não está finalizado ainda. Eu não usei nenhuma fonte de calor, nem escova alisadora, escova rotativa, chapinha, secador, nada, gente. Eu simplesmente deixei o meu cabelo secando ao natural e detalhe. Agora é o dia seguinte, porque quando o meu cabelo estava 100% seco, já era lá para as 10 horas da noite, então estava muito tarde para eu mostrar o resultado para vocês. Então aqui é na manhã seguinte, eu simplesmente fui dormir e deixei para mostrar o resultado agora. Aqui, gente, para quem já me acompanha, sabe que o meu cabelo, ele é um cabelo crespo, tá? Então aqui a minha raiz, olha, está gritando, porque já tem mais ou menos 3 meses, um pouco mais de 3 meses que eu não faço o retoque. Então ela tá aqui, ó, crespinha, bem enroladinha, para vocês verem que esse cabelo não está com nenhuma fonte de calor. Até porque senão a minha raiz ela não estaria desse jeito, né? Bem inchadinha. Essa receita ela não é para alisar o cabelo, não é para reduzir o volume, pelo contrário. É para deixar com mais corpo, mais vida, mais macio, sedoso e também combater a quebra, combater a queda. Vocês viram que eu passo bem próximo da minha raiz. E claro, gente, deixar esse escândalo de brilho aqui. Tá muito brilhoso, sem chapinha, sem bater secador, sem nada. Cabelo seco, 100% no natural. E olha esse brilho, gente. Olha isso. Tá muito brilhoso, alinhado, sem nenhum frizz. Olha, sedoso. Tá brilhoso demais. E eu vou mostrar pra vocês como está a minha raiz. Vou aproveitar aqui, ó. Tá bem crespinha, bem enroladinha.
Para quem não sabe, eu uso a fioterapia. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, em todos os vídeos que eu posto, porque é uma pergunta que eu recebo muito aqui. O que eu uso no meu cabelo? Eu uso a fioterapia, gente. Ó, tá bem enroladinho. Eu vou mostrar aqui atrás pra vocês. Deixa eu virar. Viu? Tá bem crescida. E aqui atrás, nessa região aqui, bem no meio da cabeça e aqui um pouco no alto também, é onde o meu cabelo ele cresce mais cheio e mais volumoso. Essa receita ela dá tanto resultado na parte que está processada aqui do meu cabelo, quanto na parte também que está crescendo ao natural. Então você pode utilizar se você tiver o cabelo crespo, cacheado, cabelo loiro, cabelo tingido, qualquer tipo de cabelo dá um excelente resultado, gente. Se o seu cabelo já estiver saudável, seu resultado vai ser muito brilho e sedosidade. Agora, se o seu cabelo estiver fraco, fragilizado, quebradiço, fininho, opaco, gente, o resultado vai ser um escândalo. Então façam essa receita que eu tenho certeza que você vai amar. E quando você fizer, me conta aqui nos comentários qual foi o seu resultado e se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui que eu vou esclarecer com o maior prazer. Mas vocês sabem que eu sempre finalizo meu cabelo com a chapinha só na raiz aqui, enquanto eu não faço meu retoque. Então agora eu vou voltar com o resultado final do meu cabelo completamente finalizado. E esse foi o resultado, amores, agora com a raiz baixinha. E cada vez que eu faço esse passo a passo, eu me surpreendo ainda mais com o tanto que o cabelo fica bem tratado, parecendo até que eu fiz um tratamento caríssimo no salão, sabe? E saber que tudo isso foi de forma fácil, econômica, é ainda mais gratificante. Então, lindona, eu espero muito que você tenha gostado dessa sequência de dicas do vídeo de hoje. Deixa aí o seu like, ativa o sininho e que Deus abençoe muitíssimo você e toda a sua família. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!